Feliz Ano Novo. Alguns estavam achando que ia dizer Feliz Sábado, mas não é não. Feliz Ano Novo, igreja. Para mim é um privilégio poder, primeiro dia do ano, primeira quarta-feira do ano, poder estar aqui. Agradecer o Willi por ter me convidado. Ainda mais porque esse ano me deram um compromisso que eu não imaginava o tamanho desse compromisso. Quando eu peguei para estudar um pouquinho sobre esse compromisso, eu vi que ele é um compromisso muito importante. Me colocaram como diretor do Ministério da Saúde, junto com Israel, com a esposa, junto com Eliel. E eu tenho me dedicado já há algum tempo a pensar sobre isso, sobre como a igreja tem se relacionado com isso, como os ensinos de Ellen White têm nos influenciado, como nós temos deixado ser influenciados, às vezes, pelos ensinos ou pelo mundo. Então, assim, eu estou com uma tarefa muito grande para esse ano, e eu quero aproveitar e pedir oração dos irmãos, porque, além de ser uma tarefa muito grande, de grande responsabilidade, é uma tarefa em que o inimigo ele tem trabalhado muito para combater, demais, principalmente usando até pessoas dentro da igreja para combater esse ministério. Então, assim, pedir oração aos irmãos que não esqueçam em casa de orar por mim, porque como é um ministério muito importante dentro da igreja adventista, eu sei que o inimigo ele vai trabalhar de várias formas para tentar, às vezes, me derrubar, a tentar me atacar, para que eu possa, na metade do caminho, desistir. Então, eu peço mesmo os irmãos que orem por mim por isso, para que eu possa desenvolver esse ministério primeiro com sabedoria, com o Espírito Santo de Deus na minha vida, me atuando, né, para que a igreja ela possa realmente crescer. Inicialmente, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. O capítulo 3 ele tem um verso que ele é muito conhecido, e a gente vai trabalhar um pouco alguns pontos desse versículo. O capítulo 3 vem lá no versículo 11, dizendo uma frase assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Inicialmente eu tentei procurar o que quer dizer essa palavra guardar, porque nós sabemos, já desde quando nos tornamos adventistas, que nós somos adventistas porque guardamos a vinda, guardamos o sábado, mas pregamos a vinda, a volta de Jesus, né? Nós sabemos que Jesus ele vai voltar a esse mundo. Existem vários textos na Bíblia que comprovam isso. E se eu fosse falar somente da Bíblia aqui hoje, primeiro teria que ser para pessoas que realmente confiam na Bíblia. Eu estou falando isso porque eu já conversei com algumas pessoas que não acreditam realmente em tudo que a Bíblia diz, né? Acha que a Bíblia às vezes é ultrapassada, precisa ser readaptada. Na verdade, ela teria que ser adaptada ao nosso estilo de vida hoje. Então, existem pessoas que acham que é a Bíblia que tem que se adaptar a nós, e não nós que devemos nos adaptar aos ensinos da Bíblia. Por exemplo, lá no Velho Testamento, lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 10, eu vou citando aqui, os irmãos podem depois procurar. Lá diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Ou seja, Isaías, lá no capítulo 40, ele está fazendo uma profecia, falando sobre uma profecia de que Deus virá. Ele vai vir a esse mundo, para restaurar todas as coisas. O livro de Daniel, Deus deu a Daniel uma visão de como seria essa vinda. Daniel ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha um com as nuvens do céu, um como filho de homem.
E dirigiu-se ao Senhor de Dias, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Ou seja, Daniel, então, ele viu que vinha como uma figura de um filho de homem, numa nuvem no céu. O Velho Testamento vem apresentando que Jesus vai voltar. Novo Testamento, no livro de Mateus, o próprio Jesus ele afirma. E ele afirma com uma frase que eu acho que é muito impactante para nós hoje. Ele diz assim: vigiai, vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o Senhor de vocês. Sabei, porém, isto, que o dono da casa, se ele soubesse a que vigília da noite o ladrão viria, o que ele faria? Opção A: deixaria a porta aberta para o ladrão ficar mais à vontade? Ele viajaria para que a casa pudesse ficar mais desprotegida, apesar de que, em nossos tempos, nós temos que privilegiar o trabalho dos bandidos, que hoje eles são trabalhadores, precisam também ganhar o seu pão, né? Ou então, você estaria vigiando naquele momento para que a casa não pudesse ser assaltada. Ele diz: vigiai. O verso seguinte diz assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Por isso, lá no verso 11 do capítulo 3 de Apocalipse diz: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Como eu falei, eu procurei no dicionário essa palavra, guardar. O que quer dizer? Lá diz assim: vigiar para defender, proteger, preservar, tomar conta, zelar. O livro de Gênesis, lá no capítulo 6, no versículo 9, começa a nos apresentar exemplos de pessoas que estavam preparados, se preparando e preparados para a volta de Cristo, para a vinda de Jesus, ou se preparando para uma vida eterna com Cristo. Então aqui tem um exemplo, por exemplo, no capítulo 6, versículo 9, conta a história de Noé. Deus olha para a terra, vê Noé, e ele diz o seguinte: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Em toda aquela geração, Deus olhou para a terra e viu Noé, um homem justo, perfeito, e que em suas gerações ele era o único que andava com Deus. Por isso ele foi preparado para poder preparar a arca, para que o mundo pudesse ser salvo, às vezes, da tribulação, das pessoas que estavam ali corrompendo o mundo. No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8, Deus também fala a respeito de Jó. Quem era Jó? Ali diz que ninguém há na terra semelhante a Jó. Naquela época não existia ninguém como ele, tanto que, de certa forma, o inimigo quis tentá-lo. Deus ainda diz que ele era um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Eu estou usando esses versos, irmãos, para poder apresentar para vocês a importância de nós estarmos preparados e como Deus abençoa muitas vezes as pessoas que estão preparados ou estão se preparando. Na verdade, a santificação ela é uma jornada de uma vida inteira. Ela é dia a dia uma decisão que a gente tem que tomar. Lá no livro de 2 Timóteo, Paulo, ele exorta os crentes a também estar preparados. Ele diz assim: guardem a fé até o fim. Nós precisamos guardar a nossa fé até o fim e não esmorecer. Depois dele ter, durante alguns anos, levado a mensagem de Jesus para muitas nações, Paulo era um missionário
que viajou muito, em sua última jornada, depois de ter terminado todo o seu ministério, ele disse a seguinte frase, que é muito conhecida de todos nós: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Como eu mencionei, o livro de Apocalipse, ele reforça para a gente a necessidade de estarmos prontos, preparados, não só o livro de Apocalipse, mas a Bíblia inteira. Depois de tudo isso que eu falei, eu vou entrar agora no que realmente eu quero falar. Eu coloquei como título da mensagem de hoje o seguinte: quando os de fora nos superam. Eu usei alguns textos bíblicos e eu vou usar também alguns textos do Espírito de Profecia, aliás, dos livros de Ellen White, principalmente conselhos sobre regime alimentar. Como eu falei, a área da saúde é a área que eu vou atuar durante esse ano, então eu preciso muito aprender sobre esse livro e preciso muito que a igreja também entenda o que esse livro vem a dizer. Eu vou falar algumas citações que a Ellen White colocou, que eu não tinha visto ainda, mas eu achei muito importante. Eu sei que algumas pessoas já leram, mas é muito importante a gente entender isso. Lá na página 69, eu estou com um livro aqui, se alguém quiser olhar depois, pode procurar aqui no Mini Centro White, ele vai estar aqui, mas eu já deixei anotado aqui também. Lá no capítulo 69, ele começa dizendo assim: em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ou seja, a reforma de saúde é uma grande obra que vai preparar um povo para a volta de Jesus. Isso me faz entender que o povo que está se preparando para a volta de Jesus tem que estar também pensando numa reforma de saúde. Nós devemos pregar constantemente que Jesus vai voltar, que devemos estar preparados. Mas como nós devemos estar preparados? Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o corpo. Quando você vai para o trabalho, você deixa a mão em casa ou você leva? Quando você vem para a igreja, a sua mão fica em casa ou você vem para cá com a sua mão? Da mesma forma que a mão está tão ligada ao corpo, a reforma de saúde, ela está ligada à terceira mensagem angélica. E às vezes nós não compreendemos muito bem a terceira mensagem angélica, as 3 mensagens angélicas, porque nós negligenciamos a reforma da saúde. Ela diz ainda assim: quando recebida em sua plenitude a mensagem do terceiro anjo, a reforma da saúde terá o seu lugar nos concílios da associação, no trabalho da igreja, no lar, à mesa e em todos os preparativos domésticos. Essa é uma responsabilidade não só da igreja, mas em casa, no nosso lar, ao alimentarmos os nossos filhos, ao preparar a nossa refeição. Para as mães, para as donas de casa, esse livro deveria ser comido realmente pela gente, para que a gente pudesse então educar os nossos filhos com a alimentação correta, para que eles possam crescer tanto a estatura física, mental e espiritual. Lá no livro Ciência do Bom Viver, Ellen White escreveu assim: se queremos desfrutar de saúde, devemos viver em harmonia com as leis divinas. A obediência às leis de Deus, tanto físicas quanto morais, resultará em saúde do corpo e da mente. Agora, esse é um trecho que eu gostaria de ler para os irmãos, que eu achei mais pesado, um pouco mais pesado.
é um pouco comprido, mas eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Eu vou tentar ler de forma vagarosa para que os irmãos possam compreender o que está escrito aqui. Aqui diz assim: os homens e as mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixões, sem que transgridam a lei de Deus. Portanto, ele permitiu que brilhasse sobre nós, povo de Deus adventistas, a luz da reforma da saúde, para que vejamos nosso pecado em violar as leis por ele estabelecida em nosso ser. Todo o nosso bem-estar ou sofrimento pode ser atribuído em sua origem à obediência ou transgressão no que respeita à lei natural. Nosso benigno Pai Celestial vê a deplorável condição dos seres humanos, que alguns com conhecimento, mas muitos ignorantemente, estão vivendo em violação das leis por ele estabelecida. E movido de amor e piedade para a comunidade, faz com que incida a luz sobre a reforma de saúde. Ele publica sua lei e a pena que acompanhará a transgressão da mesma. Ou seja, Deus nos deu a lei da reforma de saúde, mas ele também deu a pena, ou seja, quem negligencia vai, de certa forma, pagar por isso, a fim de que todos saibam e sejam cuidadosos em viver em harmonia com a lei natural. O Senhor proclama tão distintamente sua lei e torna-a tão preeminente que é como uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém passa por uma cidade sobre um monte despercebido. Toda vez que você passar, você vai ver, existe uma cidade lá em cima. Então, da mesma forma, as leis de saúde, elas estão claras, objetivas e simples de se entender. E esse texto diz assim ainda: todos os seres responsáveis a podem compreender se quiserem. Agora, isso aqui é o que está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo. Ellen White escreveu: os idiotas não são responsáveis. Entendeu, irmãos? Aqueles que são idiotas, eles não são responsáveis. Então, é responsabilidade do povo de Deus estar se preparando, buscando alimentação saudável, para que possa estar com a mente hábil para entender a mensagem, as 3 mensagens angélicas, para que ela realmente possa ser pregada da forma correta e que pessoas aí fora possam entender. Tornar patente a lei natural e insistir em que se lhe obedeça, eis a obra que acompanha a 3ª mensagem angélica, a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor. E é isso que eu estou fazendo aqui agora, tornar patente a lei natural, ou seja, apresentar para a igreja que existe essa lei natural, que nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, olhar aonde a gente está errando, entender o que a gente está fazendo de errado, voltar à alimentação natural, para que a gente possa ter a nossa mente mais esclarecida. Muitas vezes algum pregador vem aqui e começa a falar, pregar, e muitas vezes a gente não compreende. Há pouco tempo veio aqui, eu esqueci o nome do pregador, pregou quase 3 horas, como é que é o nome dele? Eu não lembro, mas ele falou muito bem sobre a importância do descanso do sábado, sobre a agenda que está sendo criada pelo inimigo aí fora, e muitas vezes a gente pensa assim, como é que ele conseguiu chegar a esse raciocínio? Como é que pessoas conseguem preparar uma mensagem tão bonita, tão importante, tão interessante para a nossa época? E quando a gente vai olhar a vida dessas pessoas, a gente entende. Tem uma pessoa que ele contou uma história muito interessante. Ele disse que uma certa pessoa chegou para ele e perguntou assim: irmão, como é que você consegue ter um raciocínio tão lógico para entender isso ao ler a Bíblia? Ele só perguntou o seguinte: o que você come? Qual é a sua alimentação? Eu como isso, eu gosto disso. A resposta que ele deu foi a seguinte:
você nunca entenderá. Você nunca conseguirá entender. Porque a alimentação da pessoa denunciava ela. O que ela comia fazia com que a mente dela ficasse embotada. Aí a pergunta que eu quero fazer para nós hoje: nós vivemos uma época em que doenças, ansiedade, depressão, angústia, essa é a doença do século, que é manifestada aí fora e muitas vezes dentro da igreja, e que nós deixamos muitas vezes de se centrar dentro da igreja por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu não vou me delongar muito com a mensagem, mas o que eu queria passar para os irmãos é a importância de nós estarmos preparados e lembrarmos que quando a Bíblia diz: guardais o que tem, para que ninguém tome a sua coroa, está falando também sobre a importância de observar a reforma do regime alimentar. Nós temos na Bíblia duas histórias interessantes. Jesus, quando ele estava aqui na terra, fez vários milagres, muitos milagres. Existia um momento onde ele estava indo para Jerusalém, que apareceu na presença dele 10 pessoas leprosas, 10 doentes. Então, Jesus, olhando para aquelas pessoas, ele diz o seguinte: olha, vai e apresenta a sua doença ao sacerdote, para que então eles pudessem ver que vocês estavam curados. A história menciona que foram, mas enquanto iam, um percebeu que estava curado e voltou para agradecer. Mas a Bíblia ela faz questão de mencionar que essa pessoa, ela era um samaritano. Faz questão de mencionar isso. Tanto que Jesus, ele reafirma, ele diz assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Dentre aquelas pessoas que estavam ali, eram pessoas doentes, mas do povo de Deus, eram judeus, pessoas que eram do povo de que Jesus veio, mas somente um de fora voltou para agradecer, para ser grato. Tem a história também aqui que eu gostaria de deixar como exemplo, que é a do soldado romano. Eu gostaria que os irmãos então abrissem a Bíblia, só para a gente entender um pouquinho dessa história. Mateus, no capítulo 8, do versículo 5 em diante, diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faça isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Alguns podem ser que tenha alguns aqui que sejam adventistas de berço, eu não sou, né? Mas eu me tornei adventista porque eu me convenci de que aqui existe a verdade. Eu estudei muito a Bíblia para poder entender de que o sábado realmente ele deve ser guardado. Eu estudei muito e a cada dia que passa eu tenho mais convicção de que essa igreja é a menina dos olhos de Deus. Mas eu entendi também que ser adventista
não te dá o título de ser salvo. Pelo contrário, ser adventista te dá a obrigação de estar preparado para preparar outros lá fora para essa graça. Nós somos testemunhas das verdades que Deus proclamou a este mundo, através dos seus profetas e através de Ellen White, sua profetisa. E muitas vezes nós temos negligenciado essa verdade. Por isso Jesus ele deixou bem claro aqui, para mim isso serve de lição muito grande, muito importante. Digo a vocês, muitos virão daí de fora, do ocidente, e tomarão lugar à mesa. Eu vou voltar lá para Apocalipse. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Nós temos o ano de 2025 todinho para fazer diferente. E nós estamos começando a partir de hoje a fazer essa diferença. Eu quero fazer essa diferença na minha vida. E meu apelo é que cada um de nós, até quem for ouvir essa mensagem depois, através da transmissão, possa também aceitar esse apelo de ter um novo estilo de vida. Eu levei a minha vida desregrada durante muitos anos. Mas eu quero, a partir desse momento, fazer diferente. Deixar de lado aquilo que não presta, aquilo que faz mal para o meu corpo, porque eu sei que fazendo isso, destruindo o meu corpo, o templo do Espírito Santo, nos últimos dias Deus também vai destruir. Que Deus possa tocar no coração através do Espírito Santo de cada um de nós. Que possamos ser transformados a partir dessa mensagem e sermos nova criatura em nome de Jesus. Logo no primeiro capítulo desse livro, Ellen White fala uma coisa também que eu achei muito importante. Lá ela diz que pessoas que adquirem algum tipo de doença porque se alimentou mal, não adianta você orar, pedir ancião da igreja para orar, pastor para orar, Deus não vai se intervir. Essa doença ela vai crescer na sua vida e vai possivelmente te matar. A menos que você se converta, mude o seu estilo de vida, aí sim Deus pode ter misericórdia de você e trazer cura para a sua vida. Mas enquanto estiver se alimentando de forma errada, não adianta orar, que Deus não vai ouvir essas orações. Fechamos nossos olhos para orar. Senhor querido Deus e Pai que habita nas alturas dos céus, queremos, ó Deus, nesta noite, te agradecer porque o Senhor nos deu uma mensagem muito importante e pedir perdão porque muitas vezes negligenciamos essa mensagem. Queremos também, Senhor, pedir perdão os momentos em que falhamos, em que tropeçamos, e mesmo sabendo, às vezes, comemos ou bebemos o que não devíamos. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração, na nossa mente, forças para resistir às tentações. Não são apenas tentações de pecados da carne, mas também espiritual, na alimentação, nos desejos. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor, para que possamos tomar a decisão correta ao teu lado, para que possamos estar preparados para a tua volta. A mensageira do Senhor diz que o Senhor está preparando um povo para a sua volta, e esse povo está ligado à mensagem da reforma de saúde. Prepara, Senhor, cada um de nós aqui, para que quando o Senhor voltar, possamos estar de pé, sóbrios, preparados para a tua volta. Nós pedimos, te agradecemos por tudo em nome de Jesus.